verão está a chegar e é quando os portugueses mais escolhem tirar férias. Mas numa altura em que a subida de preços leva a população a reduzir gastos em vários setores, com que olhos os portugueses veem as férias? A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo refere que os cidadãos estão a comprar férias como nunca, ainda que o aumento do custo de vida esteja em valores recorde. No início do ano, a procura por viagens aumentou à volta de 20% em relação ao mesmo período no início do ano passado. Segundo um estudo realizado pela Odisseias, cerca de 76% dos portugueses vão aproveitar os dias de descanso para fazer férias em território nacional, ao contrário da tendência que se verificava no período pré-pandemia. De forma a aproveitar ao máximo o verão que se aproxima, 62% dos inquiridos no estudo preferem uma estadia longa de 5 a 7 dias consecutivos. Os hotéis continuam a ser o tipo de alojamento mais procurado. Já quanto à zona de eleição, o Algarve continua a liderar as intenções. 38,1% dos inquiridos prefere rumar ao sul do país. No que toca aos gastos pretendidos por cada um dos inquiridos, o estudo revela que cerca de 41% dos portugueses espera gastar até 100 euros por noite. Já 11,6% pretende aproveitar as férias para pequenos luxos e visam gastar entre 300 e 500 euros por noite. Ainda assim, existe uma percentagem de cidadãos que prefere marcar as férias ao usar vouchers. No total, o orçamento dos portugueses para férias atingiu os 1.960 euros, o valor mais elevado de sempre, ou seja, aumentou 20% em relação ao ano passado. Parece bastante, mas, na verdade, nem está sequer perto da média europeia, que se encontra nos cerca de 2.440 euros. Apesar do valor recorde no país, Portugal ocupa a 8ª posição na tabela europeia. Dado que os portugueses preferem cada vez mais destinos nacionais, as viagens internacionais diminuíram de 54% em 2023 para 39% este ano. Espanha, Itália e França são os destinos mais populares. Quanto ao meio de transporte, o automóvel é o meio mais utilizado, enquanto o avião registrou uma descida nas tendências. E você? Já planeou as suas férias? Seguiu a tendência dos portugueses? Queremos saber. Participe no debate público de hoje. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. É sempre um prazer estar com todos. Estamos em direto agora 23 horas, 3 minutos para falar sobre férias, né? Férias ou pesadelo para muitos. Com as férias, às portas, muitos portugueses, e é natural que estejam em contagem decrescente para aproveitar as suas férias. Este é o período pelo qual as famílias mais anseiam, e para garantir que não deixam marcas negativas em relação a essa viagem, é preciso ter conta aos gastos que devem ser controlados para manter suas finanças com boa saúde. Sair de férias é bom, voltar com saúde financeira é ainda melhor. Nós vamos falar muito sobre o tema de hoje. Eu já quero deixar à sua inteira disposição o nosso telefone, o 210-346-091. Você que está planeando ir de férias, você que em algum momento teve uma decepção, uma frustração, se endividou, geriu mal as suas finanças. Nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre esse assunto. E hoje nos estúdios aqui para nos ajudar sobre o tema, nós temos 2 convidados muito especiais. O primeiro convidado quero apresentar o Bruno Costa, que é agente de viagens. Muito boa noite. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Muito por falar sobre viagens, uma vez que o agente de viagem, ele está ali intermediando, né? Sempre intermediando o sonho de muitos. Exatamente. O que nós costumamos dizer é que nós trabalhamos com o sonho das pessoas. Milimetricamente para que façamos realizar da melhor forma possível, não é?
E é o que nos distingue, inclusive, da internet, é esse trato humano, porque as pessoas querem ter um relacionamento com o ser humano. Então, nós estamos aqui para isso. Querem conversar, querem sentir, né? Querem estar alguém próximo. Como ele que percebe melhor as necessidades e que está ali para poder solucionar e comprar a briga quando for necessário também, não é? O agente de viagens, ele faz de tudo para chegar à necessidade do cliente, atender à necessidade do cliente. Também é isso, Gelson, porque nós temos de ter um ouvido muito ativo para tentar perceber de fato qual é a necessidade do cliente, porque algumas vezes a pessoa ela tem um projeto e que na maioria das vezes não é aquilo que realmente ela quer, o que ela procura, e aí sim ela pode perder o controle de algumas coisas e sim, o sonho virá pesadelo. Sobre perder esse controle, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu tenho aqui em estúdios também a Catarina Severiano. Muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao nosso programa Debate Público. Obrigada. E conte-nos aí um pouquinho do percurso, como surgiu essa paixão, né, pelo mundo das viagens. Você trabalha com formação de viajantes. Faz uma pequena introdução aí. É um bocadinho diferente, não é? Quando eu digo que sou formadora de viajantes, normalmente as pessoas estranham um bocadinho formadora de viajantes, o que é isso? E é, no fundo, formar viajantes, porque eu, quando comecei aos 19 anos como viajante solo e percebi que havia muita informação espalhada na internet, no entanto, ela não era muito arrumada, muito organizada. Então, para mim, foi fundamental estudar essa informação, alinhá-la, não é? E percebi também que isso era um problema das pessoas que me rodeavam e que me assistiam na rede social. E a partir daí comecei a criar a minha comunidade, não é? E as pessoas que me assistiam diziam: eu quero saber mais, eu quero perceber como é que isto funciona, eu quero saber como é que tu consegues viajar por mais barato, e daí comecei a criar os meus próprios cursos online e, portanto, a formar pessoas que eu acredito muito também que esta nova geração é mais independente, procura menos a ajuda externa e quer mais saber como fazer e poupar esse dinheiro, não é? Foi aquilo que eu fiz e, portanto, acabo por ter também muitos clientes nessa linha, como depois também tenho outros que procuram a área do consultor, exatamente porque ou não têm tempo ou não querem ter esse trabalho e, portanto, pedem ajuda, e há espaço para todos. Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso, com mais detalhes. Nós estamos também por videochamada com 2 convidados. Me dê imagem, por favor. Quem está conosco? A Daniela. A Daniela está aí? Está por videochamada? Olá, boa noite. Me dê imagens dela, por favor. Hoje nós temos 2 convidados. Tudo bem? Daniela, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao Debate Público. E eu queria que você já fizesse uma pequena introdução sobre esse assunto. O que os telespectadores podem esperar do programa de hoje, dos conselhos, orientações, cuidados que todos devem ter para que as férias, as tão sonhadas férias, não venham se tornar em pesadelo, né? É verdade, as férias efetivamente é algo que tem se tornado uma prioridade cada vez mais presente no dia-a-dia dos portugueses, e o planeamento atampado acho que será a melhor solução para muitas das vezes não termos surpresas mais desagradáveis. Você também é agente de viagens, né? Daqui a pouquinho eu tenho algumas perguntas para si. Deixe-me apresentar também a Ana Cardoso. Ela está conosco, consultora de viagem, também por videochamada. Muito boa noite, seja bem-vinda. Olá. Tudo bem, Ana? Sim, peço desculpa, é Ana Carvalho. É Ana Carvalho, né? Sim, sim. Ok. Eu disse outro nome, foi? Cardoso. Cardoso. Desculpa lá, Ana Carvalho. Me diz uma coisa, você como consultora de viagens, há um programa feito pelas pessoas que programam férias, eles procuram antecipadamente, é muito em cima da hora. Fala um pouquinho aí sobre essa situação de pessoas não programarem corretamente suas férias. Há um bocadinho de tudo. Temos as pessoas que procuram até com muita antecedência,
às vezes até demasiada antecedência, o que faz com que os preços também sejam muito uma estimativa, o que depois pode até estar mais baixo. E há também quem deixa muito para cima da hora à espera de encontrar milagres e achar que as últimas vagas lhes vão garantir preços magníficos. Pode acontecer, porque às vezes até podem haver uns últimos lugares e realmente até se consegue preços mais baratos, mas é sempre um risco. Mas há um bocadinho de tudo. Há quem procure com muito, muito tempo, mas a grande maioria deixa para o último da hora. Dá uma resumida, e você me parece que é uma viajante profissional, já percorreu em muitos lugares do mundo. Como é que é isso? Sim, já viajei bastante. Não me considero uma viajante profissional, mas sim, procuro viajar bastante e também através disso tenho muitos clientes das partilhas que vou fazendo e do feedback que dou. E muitos dos meus clientes procuram por causa disso, porque eu, além do serviço de vender as viagens, depois dou uma consultoria constante. Eu estou sempre a acompanhá-los durante toda a viagem, mesmo para quem viaja a solo, como também é o meu caso às vezes. Como é que iniciou essa idealização de trabalhar como consultora de viagem? Você fez uma viagem, as coisas não correram bem e veio a ideia. Como é que surgiu esse sonho, essa profissão? Então, não, eu sou terapeuta da fala e responsável de uma clínica e isto surgiu por causa da minha paixão de viajar. Como eu viajo muito, sempre tive amigos a pedir-me dicas e ajuda para reservar viagens, eu pensei que era uma boa ideia aliar este meu conhecimento que vou adquirindo através das várias viagens que já fiz e assim ajudar outras pessoas e conseguir também ajudá-las a ter férias únicas e memoráveis e a preços bons, que é o que toda a gente quer. Que bom, que bom. Daqui a pouquinho eu volto então com você. Eu quero agora ir lá no Instagram da Unifé TV. Coloca aí a primeira questão para os nossos internautas, você pode interagir conosco. Já marcou as suas férias? Se sim ou não, coloca aí, se ainda vai marcar. Nós queremos fazer aqui uma sondagem no final do programa. Temos uma outra questão. Qual é o destino de férias que você escolhe? Nacional ou internacional? Aqueles que sempre optam por ficar no país, mas nós falávamos aqui em off que muitas vezes está ficando até mais caro do que sair do país, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Temos uma terceira questão. Quanto gasta em média nas suas férias? Até 500, até 1.000, de 1.000 a 2.000, mais de 3.000? Se você quiser falar, comentar, você também pode escrever aí. Quando vai de férias, tem atenção ao dinheiro que gasta? Sim, não quero gastar muito, faz aquele planeamento já com um teto, um limite, ou não? Férias são férias e tem que se dar tudo que os olhos desejam. Você pode escrever também aí. Depois nós vamos, no final do programa, fazer uma sondagem, saber como é que anda aí a literacia, a administração do dinheiro, das economias dos portugueses. Nós vamos às ruas agora, nós temos algumas entrevistas. Vamos saber o que as pessoas falam e eu já volto com os nossos convidados aqui nos estúdios para esclarecer dúvidas, aconselhar você que está em casa, talvez endividado, né? Vivendo aí apertado por conta de dívida de cartão de crédito, de empréstimo, uma má gestão que você fez em uma das férias, trouxe problemas e sabe que empréstimo, cartão de crédito é uma bola de neve, né? Tem pessoas que vão pagando, emprestando para cobrir outro empréstimo e perde o controle e fica complicado. As férias que eram para ser de descanso se tornaram um caos e um caos duradouro. Vamos assistir essas entrevistas e já voltamos. Estão neste momento de férias? Sim, sim. Aqui em Lisboa? Sim. E de onde é que vem, se não foi inscrição? Viana do Castelo. Viana do Castelo. Tem mais ou menos, já fizeram mais ou menos também as contas, o orçamento para as férias? Quanto é que vão gastar? Não, na verdade nós viemos mesmo assim na descoberta, viemos aproveitar, não fizemos assim cálculos a nada, portanto. Sim. Pronto, temos assim um orçamento mais ou menos, não podemos ultrapassar, mas pronto. Esse orçamento anda assim em volta de que valor? 2.000 mais ou menos. Dos 1.000 euros? 1.000 euros. Sim, sim. Estamos a tentar que as férias fiquem mais ou menos por aí. Por aí, muito bem. Costumas ir assim para viagens assim um bocadinho mais caras, fora do país, em que o investimento tem que ser maior? Sim, mais à base dos pais.
Os teus pais é que ainda tens a felicidade dos teus pais te pagarem as férias, mas tens mais ou menos a noção de quanto é que é gasto? Nas férias todas ou... Nas férias todas. Não sei, 8.000 euros. E nesses destinos que têm assim como vistos para acontecer, em breve vão organizar vocês toda a estrutura das férias ou vão recorrer a uma agência, por exemplo? Eu normalmente faço toda a gerência das férias, sim. Uhum. A agência, possivelmente. Porquê é que preferes uma agência? Pela facilidade, para não teres que pensar muito e só usufruir das férias? É isso mesmo. Assim não tenho que pensar muito e eles organizam por mim. O que é que já têm assim planeado? Desde o Covid que não planeio nada e vou sempre para a casa do Alentejo. Há cada vez mais portugueses a recorrerem ao crédito para cumprirem as suas viagens de sonho. Qual é a sua opinião sobre isto? Nunca usei crédito para nada, a não ser aquilo que me obrigaram, que foi comprar uma casa. Da resto eu não sei o que é a palavra crédito. Graças a Deus. Mas qual é a sua opinião ao ver pessoas a recorrer ao crédito para ir viajar? Cada um sabe de si, Deus sabe de todos, não me pronuncio porque cada um tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que pretende percorrer, para o bem e para o mal. Eu acho que as pessoas querem viver uma vida de sonho que não têm capacidade para ter e por isso recorrem a esse tipo de coisas. Mas longe de mim tal ideia. Eu nunca saí de Portugal com férias, no tempo em que fazia férias em família, com dívida. Já estava pago antes de ir. Portanto, não, isso a mim não está no meu dicionário. Ou seja, e depois de quem chega, depois a terra também com a dívida. Sim. Depois da alegria vem então a dívida para pagar. Já tive colegas meus que ficavam admirados porque ainda não tinham acabado de pagar as férias do ano anterior e já estavam a receber as despesas do ano em que estavam a fazer férias. Era isso, não conseguia deitar ao sol. Era um pesadelo. Caso, quando fores tu a ter que pagar essas viagens, aí é que vais fazer mais contas? Muito mais. Já sem ser eu a pagar, faço as contas, agora comigo a pagar, ainda mais. Quanto é que fica então essa viagem para Nova Iorque? Depende muito da coisa. Depende muito da coisa, mas não queria gastar mais do que 2.500 euros. Com tudo. E já estás a poupar para isso? Não. Não, ainda não. Então, o sonho fica um bocadinho mais tardio, não é? Sim. Não, ainda não cumpri. Qual é a tua viagem de sonho? Paris. E já pensaste mais ou menos quanto é que também vais gastar? Estarias disposta a cumprir o teu sonho fazendo um crédito, por exemplo? Sim. Para a minha viagem de sonhos, eu tenho assim, em média por volta de 500, 800 euros que gastaria. Achas que vale a pena ainda assim avançar, mesmo não tendo esse fundo de maneio, avançar para concretizar o sonho? Pensas muito assim que a vida é um só para isso? Sim, acredito. É? Sim. A gente vê pessoas que têm os pés no chão, né? Pessoas bem conscientes, há outros nem tanto. Mas, Bruno, nós falávamos aqui em off sobre esse planeamento, né, de viagem, de férias. O poder de compra hoje das pessoas é muito inferior ao antes da pandemia, ao antes da Covid, né? Exatamente. O que nós verificamos na atualidade é que depois da pandemia, ou seja, nós atravessamos aqui um período de tempo de confinamento em que as pessoas almejavam sair e depois consumiam nesse intervalo conteúdos na internet, não é? Sobre destinos e sobre coisas e aquele combustível do tipo, quando eu sair disso, quando nós passarmos por isso, eu vou sair, eu vou desbravar. Nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de desbravar. E na pandemia esse sentido aguçou. No entanto, as contas da pandemia chegaram. O combustível aumentou muito. E depois nós, então, encontramos duas guerras no percurso, que inflacionaram ainda mais os combustíveis. Os preços dos bilhetes aéreos dispararam por causa dos combustíveis. Então, alguns sonhos acabaram por realmente ficarem ali frustrados, digamos assim, né? Porque, de fato, hoje a realidade de um custo de uma viagem comparado não só antes da pandemia, mas nós estamos a falar, por exemplo, de um intervalo de tempo de 2 anos, realmente os preços dispararam para alguns destinos, principalmente ligados a destinos internacionais com necessidade de bilhetes aéreos, por exemplo. Nós falávamos há pouco, antes da pandemia, comprava-se um bilhete para o Brasil, por exemplo, e de volta? Sim, por exemplo. São Paulo, Rio?
destinos da TAP, por exemplo, voo direto Lisboa, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a 395 euros ida e volta. Conseguia-se antes da pandemia. Hoje... Até mesmo na pandemia, porque o que acontece? As fronteiras estiveram fechadas, no entanto, logo ali no início, enquanto abriam, eles colocavam uns preços mais apelativos justamente para incentivar as pessoas. Aconteceu de eu viajar, por exemplo, para o Brasil com 89 pessoas dentro de um avião, a pagar 395 euros ida e volta. Era possível. Hoje nós não encontramos bilhetes aéreos por menos de 1.500 euros para a mesma rota, a depender da época do ano, e às vezes para a pessoa então encontrar alguma coisa que caiba dentro do orçamento, tem que fazer diversas conexões. E diante disso ainda encontra-se outro obstáculo, principalmente aqui para o mercado português, que é a questão da documentação. Tratando-se do mercado étnico, principalmente o lusófono, o Brasil, não é? Por exemplo, que as pessoas estão ainda presas na CPLP e que tem que fazer voos diretos com saída de Portugal para o seu país de origem, por exemplo, que se veem impedidos de fazerem essas voltas, fazendo conexão através de um outro país que possa oferecer uma conexão um pouco mais econômica, porque a documentação não permite. Então, são obstáculos que nos deparamos e, enfim, faz com que então as pessoas realmente pensem em passar férias cá dentro. Agora, Catarina Severiano, que está conosco também, consultora de viagens, fala um pouquinho aí, o que a pessoa precisa fazer para planear hoje? Nós estamos a falar de algo que aconteceu antes da pandemia, que infelizmente hoje para muitos é um sonho distante, mas há aqueles que ainda sonham e estão se programando para ir de férias. Como é que começa o planeamento de uma viagem, de alguns dias de férias, seja internacional ou no país, para serem bem-sucedidas? Dá algumas dicas aí. Eu acho que se fala muito e que se vende muito a ideia de que a antecedência é o que leva ao excelente resultado. Eu sou da opinião de que a antecedência não vale de nada se não soubermos aquilo que estamos a fazer. Ponto. Se não tivermos um profissional que saiba levar-nos ao melhor preço, ou se não tivermos a informação do nosso lado e se não soubermos analisar corretamente as variações que os próprios preços das passagens sofrem, porque sofrem diariamente. E se nós soubermos analisá-los, portanto existem os sininhos, por exemplo, dentro dos motores de busca, onde é possível nós recebermos notificações quando o voo sobe e desce, ou seja, eu não preciso estar numa constante busca, porque o sistema trabalha para mim e informa-me quando é que isto acontece. Eu hoje em dia consigo fazer uma viagem, consigo ter durante umas semanas os sininhos ligados e ser notificada. Ainda ontem comprei uma passagem para um dos destinos mais desejados do mundo e comprei aquela passagem no dia em que eu fui notificada que a passagem baixou de preço, porque durante as últimas semanas eu percebi que estava a aumentar, esperei um pouco, fui notificada que baixou e ataquei. Não fiquei em stress, não andei ali a comprar, porquê? Porque depois eles sobem e descem e cria esta ansiedade e as pessoas vão comprar por emoção. E é aqui que joga, não é? E nós temos que, quando nós sabemos aquilo que estamos a fazer, é muito mais racional. Então, a antecedência permite-nos isto, esta análise, esta avaliação das variações e saber quando é que realmente é ou não a melhor altura para comprar. E pegando aqui ainda também num caso... estivéssemos a jogar nas bolsas de valores mesmo, uma questão de investimento em bolsa de valores. Nós conhecermos o mercado. Mesmo isso. O mercado varia muito, é uma máquina e nós temos que ter isso em conta. E quando nós sabemos como é que ele funciona, nós conseguimos dominá-lo, embora não tenhamos 100% do domínio, como é lógico. Pegando aqui nesta questão também das escalas, que é algo que eu falo muito no meu curso e que funciona muito, eu vivo muito isto, inclusivamente vou agora no final do mês fazer uma viagem em que vou executar exatamente isso e vou provar exatamente isso, vou passar o passo a passo, como é que é possível utilizar as escalas a nosso favor. Há uma imagem muito carregada e muito até negativa das escalas, que é uma coisa chata, que é aborrecida, que estamos a perder tempo, quando na verdade nós podemos utilizar as escalas a nosso favor, criar escalas estratégicas, ou seja, em vez de eu ir de Lisboa para o Rio, fazer a pesquisa Lisboa-Rio e fazer uma escala
algures no mapa definido pelas companhias. Eu posso criar as minhas próprias escalas, neste caso estratégicas, de forma a, primeiro, baixar o custo da minha passagem e, segundo, ter até um destino extra. Ok? Eu, por exemplo, na viagem que vou fazer agora, é a primeira vez que estou a dizer isto em público, eu vou fazer cerca de 3 destinos extras antes de chegar ao destino que eu realmente queria, ao primeiro. Portanto, estes 3 destinos estavam fora do baralho, eu não tinha ideia se ia lá ou não, e fui construindo conforme fui vendo, ok, isto faz sentido, se eu for para aqui vai baixar, e quando eu fui a perceber o total, eu consigo fazer 1, 2, 3, 4 destinos e paguei pelo preço de um. Portanto, isto é uma coisa que se consegue fazer quando se sabe exatamente aquilo que estamos a fazer. Como é lógico que há espaço para todos, há aqueles que querem saber como é que isto funciona e que compram um curso e que querem saber como é que fazem eles próprios, e depois há outros que preferem não ter esse problema e nós cá estamos para fazer essa pesquisa por eles, como é lógico, mas é um mundo super interessante e que tem muita informação espalhada, pouco organizada, e quando essa informação está organizada e esmiuçada, conseguimos obter. Eu tenho alunos que conseguem, após sair do meu curso, em um mês, não precisam de mais. A primeira turma foi há relativamente pouco tempo e conseguiram economias até 500 euros. Ou seja, tenho alunos que na primeira viagem compraram após assistirem ao curso por completo, têm 100, 200, 300, 500 euros numa viagem, dentro da Europa inclusivamente, de 500 euros para uma viagem em família. Outras para fora da Europa. Por passagem? Sim. 500 euros por sim, cada sim, sim. passagem. Não, neste caso o valor total de 500 euros era 1000, pouparam 50%. Outra viajante que vai para a Tailândia por menos 200 ou 300 euros. Outra que vai para o Egito, viagem já altamente planeada, com um grupo e tudo, ela conseguiu baixar 300 euros da passagem dela. Estamos a falar, 300 euros é outra passagem, não é? Em se tratando do Egito também, onde relativamente os custos do destino são tão reduzidos. O que é que eu posso fazer lá com os 300 euros, não é? Quase tudo. Eu consigo fazer muita coisa com 300 euros no Egito, não é? Portanto, eu estou a poupar em algo, porque a poupança da viagem começa antes dela começar. Antes de nós estarmos com os pés assentos na terra, na nova terra, no destino, a poupança começa antes, quando nós a estamos a preparar, seja nos voos, seja nos alojamentos. Há muita forma de conseguir poupar, e é esta antecedência aqui, quando sabemos aquilo que estamos a fazer, aí sim. Aí conseguimos ótimos resultados e a viagem não vai ser um pesadelo. Vamos agora falar com a Daniela. Me dê imagens, por favor. Daniela está conosco. Daniela, fala um pouquinho, por exemplo, seu trabalho é concretizar sonhos. E hoje em dia os portugueses ainda sonham, não só os portugueses, mas o ser humano de forma geral, sonha grande, né? Conhecer novos lugares, conhecer novos destinos, mas as pessoas têm consciência, por exemplo, de quanto custa um sonho desse, quando elas se deparam com vocês, por exemplo, começam a consultar preços, estadias. Fala um pouquinho sobre isso. Então, efetivamente há sonhos que cabem nas caixinhas de toda a gente, não é? Toda a gente tem sonhos únicos e nós consideramos que o sonho de cada pessoa é tão viável, não é? O meu sonho é tão viável como o sonho da Ana Carvalho, é tão viável como o sonho do meu vizinho, não é? A nossa função é um bocadinho essa, é chamar à razão e é trabalhar a partir disso, existe este sonho, efetivamente, o que é que nós podemos fazer a partir daqui para o concretizar, não é? E é isto que estavam a falar, ou seja, se o pudermos concretizar a poupar dinheiro, melhor, não é? Boa, ainda bem, perfeito, vamos ficar nós felizes, o cliente vai ficar feliz porque vai ficar agradado ou ainda mais agradado, vai conseguir realizar o que pretende e o que quer a um preço mais acessível porque está a procurar alguém que vai estar diariamente informado, diariamente a procurar melhor informação, melhor aconselhamento e vai ter toda a atenção e o atendimento personalizado
a cada pessoa e aquilo que efetivamente a pessoa procura e que pretende. Claro que existem sempre algumas surpresas, é natural. Há pessoas que chegam até nós já com uma consciência de mercado, o que é que está a ser vendido, mas há outras que não. E o nosso trabalho é efetivamente informar da melhor forma e aconselhar uma compra consciente e informada, não é? Ok. Eu queria uma opinião sua. Por exemplo, o que você acha das pessoas que recorrem ao crédito para realizar esses sonhos? É aconselhável? Cada um sabe o que faz? Nós vimos aí nas entrevistas pessoas comentando, né, diferentes comentários, mas você acredita que seja aconselhável a pessoa adquirir um crédito, né, comprar o seu sonho no crédito, depois passar aí o ano, longos meses pagando? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que viajar é sem dúvida alguma uma experiência muito enriquecedora e acredito que cada pessoa define as suas prioridades da sua vida. Cada cliente tem a sua própria carteira financeira e cada um gera da forma que pretende e que melhor sabe. O nosso papel é sempre tentar informar da melhor forma possível e tentarmos encontrar a melhor opção, de forma que, se for possível evitar, melhor, não é? Mas efetivamente isso é uma decisão que cabe a cada um em particular, não somos nós que vamos decidir ou não, olhem, não é? O importante é realizar o sonho, né? O importante é que o sonho seja realizado, mas que seja realizado de uma forma consciente e responsável, não é? Acima de tudo, para ambas as partes. Agora, não sei se você se recorda, teve alguém assim que lhe procurou já com um teto de orçamento, assim, uma coisa muito extravagante, mínima, e você de repente até se assustou em relação ao orçamento do cliente, em relação ao sonho que ele tinha, o destino que ele queria? Se lembra de algo aí, não? Nós temos alguns trabalhos bastante desafiadores. Sei que posso dizer assim. E o mais importante é um desafio para nós, seja de que forma for extravagante, para cima ou para baixo, é sempre um desafio e lá está, ou seja, o mais importante é efetivamente informar as pessoas, passarmos esta educação, que é no fundo uma educação, não é, neste sentido de tentar explorar o melhor possível e passarmos esta informação e efetivamente o que nós procuramos fazer é, dentro do extravagante de cada um, tentar enquadrar o melhor possível naquilo, nas expectativas das pessoas e naquilo que procuram. Mas sim, acho que até os meus colegas já tiveram surpresas, não é? Há sempre pedidos muito característicos. Sim. Com certeza. Sim. Tá bem, Daniela. Daniela não, desculpa. Ana. Daniela, sim. Ela é a Daniela. Daniela, desculpa. É que tá trocado aqui no... Então, eu agradeço a participação. Também não sei se você gostava de acrescentar alguma coisa sobre o assunto, dar um conselho para quem está lá em casa. Estão a ouvir? Sim. Sim. Conseguem ver? A câmera acho que parou. Perdemos o sinal? Foi? Está me ouvindo? Conseguem? Sim, estou aqui. Sim, pode falar. Sim, eu acho que o mais importante o conselho que eu dou é não fazerem as coisas com falta de informação. Acho que hoje em dia tomarem uma decisão sem informação é quase impossível, porque nós constantemente temos os meios todos à nossa disponibilidade, seja a partir da internet, seja agências de viagens, os consultores, temos muita gente profissional na área e não profissional que nos pode aconselhar efetivamente. Então o melhor conselho que eu posso dar, se quiserem tirar férias e se quiserem viajar, a pensar aqui nos custos, é informarem-se o melhor que conseguirem junto de profissionais e não tomarem decisões efetivamente precipitadas sem esse aconselhamento.
porque às vezes, como se calhar a Catarina estava a falar, a referir, há surpresas muito agradáveis e poupa-se um bom valor quando trabalhamos com pessoas que se dedicam e que estão empenhadas em passar informação. Não sei se falhou. Não, estamos ouvindo perfeitamente. Ok. O meu é que falhou, peço desculpa. Pronto, acho que o meu conselho seria mesmo isso. Mesmo que deixem para a última da hora, que deixam muitos, tomem essa decisão mesmo que à última da hora, de certa forma informada, e sigam os conselhos que os profissionais têm para vos dar, porque ninguém está aqui à procura de prejudicar ninguém. Toda a gente procura que todos nós consigamos sair das nossas situações satisfeitos. E se nós tivermos clientes e famílias a viajar e a ficar satisfeitas, melhor, perfeito. Muito obrigado, Daniela. Até uma próxima oportunidade, tá bem? Obrigada. Obrigado nós. Vamos a Ana Carvalho, já vamos concluir também com a Ana. Dê imagem, por favor. Ela está conosco. Ana Carvalho, que é consultora também de viagens. Agora, se nós temos, por um lado, aquelas pessoas que trazem orçamentos assim extravagantes, né, em relação, isso minimamente falando, há pessoas que elas não veem custos, né? Elas querem, programam a viagem, o destino das férias, por exemplo, e não importa quanto vai custar. Tem esse grupo também, eu não sei se você consegue fazer um balanço aí para esse ano, quais as perspectivas para esse ano em relação às férias. Fala um pouquinho sobre isso. Também temos esse grupo e esse é o mais fácil, o que não tem limite, por assim dizer, de orçamento. Eu costumo dizer que a primeira fase do planeamento é sempre definirem um orçamento. Não vale a pena pensarem em X destino A, B ou C sem ter o orçamento. Quando me aparece um cliente que tenha total livre aberto sobre o orçamento que eu lhe posso dar, esses são mais fáceis. Claro que também são... qualquer coisa com a imagem. Tivemos aqui um probleminha com a sua imagem. Você pode corrigir, fica tranquila, tá? Estamos aqui em direto, corrige aí a imagem, já volto com você. Enquanto isso, nós vamos ao Porto. Vamos ao Porto, Vox Pop do Porto, entrevistas com as pessoas lá do Norte para saber o que elas falam a respeito do tema. Já eu volto falando com a Ana. Já foi de férias este ano? Não. Não pretende ir? Eu pretendia, não tenho aquilo, o principal, mas não dá. Não dá porque não há possibilidades. O dinheiro é para comer. Já foi de férias este ano? Não. Ainda pensa em ir? Ainda vou, em agosto. Vou uma semaninha ao Algarve este ano. Qual é o orçamento que costuma estabelecer para ir de férias? Não faço orçamento, depende do destino que escolho. Este ano vou ficar por Portugal, mas tenho anos que vou para o estrangeiro, Brasil, Europa. Existem muitas pessoas que contraem empréstimos para irem de férias. O senhor faz isso? Eu não faço isso. Não faço. Sei que há pessoas que fazem créditos para ir de férias, mas depois ficam 2 ou 3 anos a pagar as férias de há 3 anos atrás. É complicado. Mal pensadas, decisões muito mal pensadas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou advogado. Faço imensas insolvências de pessoas que compram férias, a Bimbi, porque está na moda, os telemóveis topos de gama. Nós temos que viver de acordo com o que nós temos. E quando queremos fazer uma vida superior às nossas capacidades financeiras, metemos em dívidas, depois vêm as insolvências, dores de cabeça, suicídios, já por aí fora. Tenho situações dessas no escritório. Considera justo contrair um crédito para ir de férias? Com certeza. Eu acho que o momento de férias deveria ser mais do que só um momento de descanso ou descontração. Ele deveria ser mais garantido mesmo, sabe? Você poder tirar esse momento de férias, mas com dinheiro para fazer isso, sabe? Não ser um momento que você tem que economizar todo o seu ano para chegar naquele momento e conseguir fazer algo bacana, sabe? Existem muitas pessoas que pagam valores estrondosos para ir de férias. Qual é a sua opinião sobre isto? Acha que pode valer a pena? Acho que pode valer a pena. Se a pessoa tiver capacidade financeira para pagar esses valores para ir de férias, então há quem vá
Se visitar o Titanic, que paga milhões, é porque tem dinheiro para isso. Eu não fazia uma viagem dessas por causa do risco da vida, mas tendo dinheiro acho que devem aproveitar. Falou bem, né? Agora nós temos a Ana, já temos a Ana, para ela concluir o pensamento. Eu penso que sim, que já está tudo ok. Já está tudo ok? Então, por favor, pode concluir o que você falava, Ana, por favor. Pronto, como eu estava a dizer, esse grupo que não tem um orçamento, ou melhor, que não tem um limite e que está à vontade, é mais fácil. Aí eu tento gerir as expectativas dentro do hotel que pretendo, do destino, e procurar o que mais se adequa ao que eles querem, visto que o orçamento não é um problema e que muitas vezes o que eles querem é qualidade e o melhor, sempre alertando consoante o destino, se têm crianças, se não têm, se é a altura adequada para X destino ou não, e alertar para algumas coisas. Mas esses grupos existem, não é a maioria hoje em dia, a maioria, pelo menos a minha maioria de clientes, são clientes que por vezes não estão muito a par dos valores de mercado e que querem os ditos milagres, porque depois também acompanham as minhas viagens, veem que eu viajo barato e não percebem que é aquilo que a Catarina estava a falar, que eu muitas vezes faço escalas. Ainda há viagem que eu cheguei ontem, em 7 dias eu fiz 7 cidades, sendo que 2 delas foram em escalas e aproveitei para conhecer. E muitas vezes quem me procura quer preços dentro dos que eu faço, baratos, mas quer logo um pacote tudo incluído, com voos diretos, com malas de porão, as viagens que eu nem sempre faço. E então eu tenho que desmistificar isto, explicar ao cliente e pôr a par do que realmente existe no mercado, sem querer acabar com o sonho de ninguém, mas mostrando a realidade e depois, se calhar, tendo que reformular o sonho da pessoa que me está a procurar, adequado ao orçamento que a pessoa tem, até porque, falando daquilo do crédito, eu não sou ninguém para julgar, não acho que seja a melhor opção, e se eu puder não ter um cliente meu a ter que se meter em afazeres financeiros, melhor. E então tento sempre chamar as pessoas para a realidade e ter noção do que é que se está a praticar ou não e quais é que são os preços. Esta é a maioria dos meus clientes, são clientes que querem barato, mas com tudo incluído, por causa dos preços, preços que eu vou fazendo e das viagens que eu vou fazendo. Esquecem-se que eu consigo preços baratos porque faço outro tipo de viagens que nem sempre é o que as pessoas querem. Agora, o grupo de clientes que não tem limite, esse é fácil. Esse é fácil em tudo. Né? Sim, esse é sempre para abrir. Em relação a tudo. Esse não dá trabalho, é só mesmo conseguir compreender, ler nas entrelinhas tudo o que eles querem e apresentar. E por norma esses fazem os consultores rirem, né? Ficarem felizes. Sim. Alguns são mais exigentes do que outros, mas por norma não dão muito trabalho. Vai de férias esse ano, Ana? Eu cheguei ontem da Croácia e Albânia e Montenegro e agora só vou para o México em agosto. Ai não, ainda vou a Madrid antes. Muito obrigado, tá? Boa noite para você, foi um prazer tê-la aqui no programa. Boa noite para todos. É isso, né? As viagens elas têm que trazer essa alegria, né? Tem que voltar trazendo conhecimentos, experiências boas, né, Bruno? Mesmo porque eu costumo dizer também que a viagem é aquele investimento que nós fazemos para nós mesmos, com um ensinamento que nenhuma universidade ensina e que ninguém vai nos arrancar. Mas assim, é um investimento que também tem de ser feito de uma forma planeada para não se tornar um pesadelo. Tocando naquele assunto, por exemplo, das escalas que são possíveis, que economiza-se, concordo plenamente, algumas opções de voos que com escalas, principalmente os stopovers também, que as companhias aéreas oferecem e que é uma forma até mesmo de economia, não é? Mas ainda assim as pessoas ficam um pouco temerosas ali em fazer muitas escalas. Aí é educação. Aí é educação. Aí é a nossa parte, tem que entrar e educar o cliente que não vai perder com aquela experiência. Se for uma escala de 3 dias, 4 dias no Dubai, o que é que ela perde?
Não, é? em hipótese alguma, mas assim, às vezes a pessoa também tem aquela insegurança e entramos nós, enquanto agentes de viagens e consultores, que estamos ali atentos à reserva, qualquer alteração que existe, a companhia aérea nos notifica, fazemos a gestão, tentamos a proteção para o cliente, nós já informamos o cliente com uma solução. Então, assim, o nosso trabalho consiste também naquela antecipação ao problema que o cliente possa ter, informar. Senhor, o seu voo sofreu uma alteração, mas a companhia aérea garante uma proteção no voo tal. Pronto, nosso trabalho está feito. Que algumas vezes, quando o cliente ele compra diretamente, tem que ser ele a tratar dessa situação. Sim. A dor de cabeça fica sendo da pessoa. Nós compramos a briga e compramos a dor de cabeça do cliente, não é? Já traz a solução, a defesa. Né? Quando surge o problema, sim, já vem com a solução. De certa forma, sim. E quando o cliente compra diretamente, ele não tem esse mesmo... Principalmente quando compra online. Ele tem que ser ensinado. Já não posso concordar, porque existem já, sim, algumas plataformas que dão esse apoio e que, inclusivamente, até o seguro de viagem que já tem essa ligação com essas plataformas que ajudam o cliente, ou seja, tratam, por exemplo, se eu perder um voo, se o meu voo tiver um atraso de X horas, eu posso enviar a documentação para essa entidade e essa entidade trata de tudo por mim, e se eu tiver para receber alguma coisa, algum valor da companhia, essa entidade recebe uma pequena percentagem desse valor. Se eu não tiver que receber nada, eu também não tenho que pagar nada. Portanto, hoje em dia, mesmo para viajantes independentes, aqueles que não vêm até nós pedir ajuda, já há estas soluções. E por isso é que eu digo, há espaço para toda a gente e há soluções para toda a gente. Nós não precisamos de ficar dependentes de terceiros para cumprir uma viagem dos nossos sonhos. No entanto, se assim quisermos e se não tivermos para aí virados para criar e ter esse trabalho, também estamos cá para ajudar, mas efetivamente hoje em dia já há solução para isso também. Acredito que deve ter, as pessoas devem ser melhor informadas, né? Porque acredito que muitos não sabem, muitos não têm essa informação. E o problema é exatamente esse, é que a informação existe, ela está está pouco organizada. Eu no meu curso eu consigo dar isto tudo em 16 aulas, mas eu tenho um outro que muita gente não conhece que tem 150 aulas. 150 aulas não é qualquer pessoa que assiste. Sim. E estamos ali a falar de anos e anos e anos de experiência e de muita coisa que eu vivi, que fui lendo e que fui absorvendo, não é? E que coloquei ali, mas claramente que isto não é... Estamos a falar de cursos diferentes, um para uma pessoa que quer, mas paga ali um valor simpático, ok, acessível, e o outro se calhar já é para alguém que se quer aprofundar mais no tema ou se quer profissionalizar mais no tema, e cada vez mais temos pessoas que trabalham, está até um bocadinho na moda esta questão do ser consultor de viagem. E isso é uma questão muito delicada também, importante de ser tocado, Catarina, porque é assim... as pessoas às vezes elas pelo desespero de alcançarem o sonho da viagem de uma forma muito econômica, acabam por cair em algumas armadilhas. Por exemplo, algumas agências de viagem que se divulgam pela internet, mas não tem, por exemplo, o RNAVT, que é um registro obrigatório para as agências de viagens operarem dentro de Portugal. Então, para nós obtermos essa licença junto ao Turismo de Portugal, temos de ter um seguro de responsabilidade civil, temos de fazer um investimento relativamente alto e esse seguro que tem que ser renovado todos os anos para que então possamos ter essa licença renovada todos os anos e que dão garantia para o cliente. Então, assim, algumas vezes as pessoas acabam procurando alguns recursos mais econômicos e entramos naquele ditado do barato que sai caro, porque quantas e quantas pessoas já entraram em contato com a minha agência, por exemplo, que antes tinham pedido um orçamento, que o orçamento era real, depois encontraram um outro bilhete por 50% de desconto, talvez até no mesmo voo que eu tinha apresentado, sim, mas que quando chega no aeroporto o bilhete está cancelado. Olha então, acontecem essas situações de burla. Então, às vezes o desespero... Tá presente em tudo, né? Sim, às vezes o desespero e aquela tentação faz com que a pessoa caia em armadilhas. Então, assim, a busca... enquanto consumidor, o cliente ele é livre para poder fazer a pesquisa onde e como quiser. Mas aí ele tem que ter atenção exatamente àquilo que
nas avaliações da agência de viagem, os registros da agência de viagem, tentar buscar avaliações, enfim, no Google ou experiências de pessoas que já viajaram, justamente para ter essa salvaguarda, não é? É muito interessante e importante para todos que estão acompanhando o programa avaliarem, né? Veja que é uma série de cuidados que gira em torno, né, de um planeamento de viagem, de férias. Você falava a respeito dessa situação de bula, muitas pessoas decepcionadas e acabaram perdendo, né, aquela pouca economia que haviam juntado e hoje estão aí decepcionadas e não tem a quem recorrer. Existem muitos casos que vai recorrer a quem, né? Por exemplo, nesse caso de agências fictícias, né, sites... Sim, porque normalmente, por exemplo, quando uma agência de viagem ela é regularizada, né, ela tem o registro do turismo de Portugal, existe um centro de arbitragem dentro do turismo de Portugal onde o cliente ele faz a denúncia e é através do turismo de Portugal que esse seguro é acionado. É um fundo em que a agência de viagem não tem recursos. Mas agora, quando infelizmente a agência de viagem ela não tem o registro, óbvio, não tem um seguro, então às vezes tem mesmo que partir para tribunal para resolver a situação. E aí se estende por anos, né? Sim. Bruna, você lançou a almofada mágica. Catarina. Catarina. Onde que eu tirei Bruna? Do Bruno. Misturou aqui, não é? Misturei, perdão. A cabeça viajou aqui na pergunta e eu acabei trocando o nome. Explica aí, como é que é? Eu não a trouxe, mas quem estiver lá em casa pode passar no meu Instagram, catarinaseveriano.viagens. E esta ideia da almofada de viagens surgiu exatamente porque quando nós viajamos nas companhias low cost temos aqui um problema hoje em dia, que é o facto das bagagens saírem mais caras muitas vezes do que a própria passagem aérea. Então o cliente compra a passagem até é baratinha, mas depois tem ali o valor extra da bagagem de cabine ou de porão. E já há muitos anos que se faz esta estratégia de levar roupa dentro das almofadas de descanso, no entanto, são almofadas comerciais, são almofadas pequenas. No meio desta experiência e desta busca de tentar lançar algo realmente útil para o mercado das viagens, desenvolvi uma almofada que tem um tamanho diferente, que passa e que cabe a qualquer adulto. Sim. E também... Estou abrindo aqui o Instagram, pode exatamente, falar. E acaba por levar muito mais peças de roupa do que uma almofada comum. E é uma experiência incrível, está a ser um verdadeiro sucesso, porque é realmente surpreendente a quantidade de peças que pode levar. Faz sucesso, né? Sim. Que bom. Acima de tudo porque é útil. Sim. Porque a pessoa, ao utilizar a almofada mágica, ela não só vai levar roupa extra, portanto vai ganhar espaço na bagagem, como também vai poder eventualmente, se assim o quiser, economizar numa bagagem que seria paga. Portanto, essa bagagem deixa de ser paga. Por exemplo, quem gosta de viajar com mochila, uma mochila que vai debaixo do assento, não é paga, é gratuita, leva-se a almofadinha mágica e aquilo equivale mais ou menos a uma bagagem de cabine. Portanto, conseguimos viajar de forma gratuita, pelo menos na parte da bagagem, e baixamos um bocadinho o nosso budget. Se estivermos a falar aí à volta de 40 euros por pessoa em bagagens, no mínimo, estamos aqui a falar, se for um casal já são 80, e isto tudo somado faz a diferença, não é? Portanto, certeza. Numa bagagem de cabine, levando uma almofada mágica, já vai bem confortável, e numa de porão é excelente, porque muitas vezes as nossas bagagens, principalmente agora no pico do verão, há muita bagagem a ser perdida nos aeroportos. Uma dica é levar um AirTag dentro da bagagem, para sabermos sempre onde é que ela está. E a outra dica é levarmos uma almofada mágica, não só pelo conforto que é, mas também pelo facto de, se perdermos a nossa bagagem, temos a almofada com roupa lá dentro e pelo menos os primeiros dias estão salvaguardados. Eu já passei por isso. Quando fui à Rússia, houve um extravio nas bagagens e eu fiquei 3 dias aí apertado com a roupa. Com uma almofada mágica isso não acontecia. Resolveria o problema, né? Nós temos mais uma entrevista e a seguir a entrevista a gente volta com as sondagens e as considerações finais aqui dos nossos convidados, que com certeza ajudaram e muito
a todos que estão em casa, você que nos acompanha através da Unifé TV, como também através do site Unifé TV PT, você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo. Vamos então a essas entrevistas e já retornamos. Já foi de férias este ano? Já fui para Paris, fui a Paris e a Madrid. E quanto é que gastou mais ou menos nessas férias? Não faço ideia. Não faço a mesma ideia. Olha para o dinheiro que gasta ou férias são férias? Férias são férias, claramente. Já foi de férias este ano? Não, este ano ainda não fui de férias. E pretende ir? Sim, sim, sim. E para onde? Já tenho as férias marcadas, vou para Palma de Maiorca. E quanto é que gastou? Por volta, diria, de 500, 600 euros, mas ainda pode haver custos associados quando estiver lá na viagem. Quanto é que acha que vai gastar ao todo nessa viagem? Diria, não passa dos 700, diria 650 ao todo. Também depende muito do que queira fazer lá, que ainda estou a decidir por isso. Nessa viagem, o que é que priorizou? Neste caso foi ter mesmo o hotel com tudo incluído, que era para não ter que fazer comida ou estar... Foi mesmo para ir para um hotel em vez de um apartamento local, porque assim estou mais à vontade. O que é que acha que leva uma pessoa a endividar-se, a ficar com dívidas para pagar umas férias? Tudo querer viver coisas que de certa maneira não tem posses e ter dinheiro que não nos pertence, de certa maneira acaba por não ser o nosso dinheiro momentaneamente e as pessoas acabam por usufruir e gastar em coisas supérfluas que acabam por não valer a pena. E seria capaz? Seria, provavelmente. O que é que acha que leva pessoas a endividarem-se para pagar umas férias? Sei lá, conhecer novas culturas. Depende, se for para fora, conhecer novas culturas, se não, são férias. Férias são férias, as pessoas andam a trabalhar, poupam dinheiro e depois vão de férias. Acho que não faz sentido, se eu não tenho dinheiro para esse tipo de luxo, acho que não devia contrair créditos para isso, pelo menos é a minha forma de pensar. E há alguma viagem de sonho que gostaria de fazer? Sim, eu gostava muito de ir ao Japão, só que é muito caro, tem que juntar muito dinheiro até lá, porque mais uma vez eu não acho que contrair um crédito seja uma boa ideia para isso. Quanto é que essa viagem de sonho lhe ia custar? Eu acho que ficaria à volta de 1.500 euros, uma coisa assim, portanto é bastante dinheiro, tem que ser uma coisa bem planeada e pensada. Para mim não faz sentido fazer crédito para pagar as férias. E porquê? Porque se eu não tenho dinheiro para ir de férias, não vou de férias. E o que é que acha de pessoas que se endividam para pagar as suas próprias férias? São decisões de cada um, eu não acho... Para mim não funciona e acho que não faz sentido eu estar bem endividado para ir de férias, mas depois depende da situação de cada um. Aliás, estaria disposta ou alguma vez já fez um crédito para pagar as suas férias? Não. Geralmente pago, pronto, quando vou com essas viagens mais pequenas é através de eu sou da Segurança Social e nós vamos pagando, sim, isso é verdade. Agora assim, essas viagens grandes geralmente é para pagar logo, pagamos logo. E o que é que acha de pessoas que se endividam para pagar as suas férias? Acho péssimo. Acho péssimo. Eu nunca faria uma coisa dessas, mas pronto, isso já está na maneira de ser da pessoa. Mas eu cada vez acho que realmente as pessoas se endividam mais e é muito complicado. Mas porquê? O que é que acha que leva essas pessoas a endividarem-se? É assim, as pessoas agora também vivem o dia-a-dia, não é? E também pensam, olha, vou gozar agora que não sei o que é que me espera, não é? Mas eu acho muito mal, Acho que as pessoas têm que contar com o dia-a-dia, muitas vezes depois endividam-se e têm créditos sobre créditos e é tudo muito complicado. É, muito complicado. Vamos à sondagem. Coloque aí, por favor, a primeira questão, que está lá nos nossos stories do Instagram. Já marcou as suas férias? 33% diz que sim. 33%, aí empate, ainda vai marcar. E 34% diz que não vai marcar, né? É isso mesmo? Tá muito... Qual o destino de férias que escolhe? 75% nacional. Por que será, hein? Muitas vezes sai mais barato do que... um dos fatores, né? Quanto gasta em média nas suas férias? 50% até 500. Caramba, hein? 25% até 1.000. De 1.000 a 2.000, 0%. 25% mais de 3.000. Entendeu? É um número considerável, né? Temos uma outra questão. Da minha realidade. Quando vai de férias, tem atenção ao dinheiro que gasta? 73% diz que sim, não quer gastar muito.
27% diz que férias são férias. Eu acho que os endividados estão nesse... Temos uma outra. Nas férias gasta mais em quê? 38% diz que é em hotel, 50% em comida, excursão 0%, transporte 12%. E aí? Já fez algum crédito para pagar suas férias? 27% diz que sim, 73% diz que não. Pois é. Bom, Bruna, considerações finais aí em relação ao tema, tudo que foi falado. Bruna Catarina. Meu Deus. Vamos fazer uma fusão aqui igual. Desculpa lá, é o horário. Eu acordei cedo, acordei mais cedo hoje. Acordei 6 e pouco. Ok. Não parei, então. Catarina, perdão. Considerações finais, Catarina. Relativamente aqui às sondagens que estávamos a ver, há ali alguns dados que estão muito dentro da minha realidade, não é? Porque depois isto depende do tipo, do nicho com que nós trabalhamos e do tipo de cliente com que nós trabalhamos. E há muitos clientes a dizer tenho até 500 euros, tenho até 1000, tenho até 2000. E os 1000 andam ali numa grande percentagem, pelo menos para mim, o que acaba por dificultar um bocadinho muito, porque viagens internacionais, quando falamos de voos, estadia, transportes, a vida no local, não é? 1000 euros pode ser um bocadinho curto, principalmente para quem vai naqueles 15 dias de férias, quer viver, é diferente de um estilo de viagem como o meu ou como a Ana que estava a falar, que fazemos viagens com frequência, temos um estilo de viagem diferente, vivemos isto, é diferente, é a diferença de ir de férias e eu vou para lá para desbundar, não é? E é diferente o nosso estilo de viagem, que fazemos disto a nossa vida. Temos uma perspectiva diferente. E também em relação ali à questão do nacional e internacional, eu, por exemplo, acho que neste momento há alturas em que sai mais caro ir para fazer uma semana dentro de Portugal do que propriamente ir para fora. Estamos a falar do Algarve, sai mais caro do que fazer uma viagem de uma semana em determinados destinos. França, por exemplo? Até podemos ir mais longe, podemos Marrocos, por exemplo, Djerba, talvez se encaixe por aí, Tunísia. Portanto, são destinos que, bem feito, vai sair mais barato, e estamos a falar ainda, temos que apanhar o aviãozinho e pensar nisto tudo, não é? E de repente sai mais caro ir para o Algarve, que fica a 3 horas ou 2 daqui. Portanto, efetivamente, as pessoas tentam fugir para uma viagem para fora, mas não sei até que ponto é que não acabam por gastar depois aqui dentro mais ou menos a mesma coisa. Dependendo da escolha do local para onde vão, se vão para o norte, o Alentejo também pode ser uma boa opção para fazer descansar. Uma comparação, né? Fazer uma comparação, aquilo que você falou, né? Buscar os meios pelos quais elas podem ser notificadas, e os profissionais da área, elas vão poder fazer esse balanço, o que vai ter mais, o que vai ser mais caro. Informação é poder, sem dúvida nenhuma. É quando nós sabemos aquilo que estamos a fazer, nós estamos a evitar gastos astronómicos e a longo prazo. E erros feitos relativamente ao mundo das viagens estão quase 100% direcionados com perder dinheiro. Portanto, gastar dinheiro desnecessariamente. E quando nós temos este conhecimento, nós poupamos muito. E estamos a falar, eu vou viajar amanhã, mas vou viajar daqui a um mês ou 2, ou daqui a um ano, ou daqui a 3. É uma coisa que é frequente hoje em dia, não é? Então, se nós pensarmos a longo prazo, faz sentido nós investirmos neste conhecimento ou pedirmos ajuda a quem sabe, para irmos mais descansados e realmente fazermos escolhas mais acertadas. Muito obrigado pela sua participação também. Bruno, considerações finais? Bom, essas projeções da pesquisa, elas vão também ao encontro daquilo que nós temos sentido na CBR Tours, na minha agência. Inclusive, nós viemos de um nicho do mercado que era o mercado étnico, principalmente do imigrante residente cá em Portugal e que viajava para o seu país de origem, e que, infelizmente, devido aos preços, aos bilhetes aéreos, vem essa possibilidade um pouco mais distante. Embora nós tenhamos negociado tarifas étnicas com as companhias aéreas, e por mais que as agências de viagem, através dos operadores e dos fornecedores, com planeamento e com alguma antecedência, consigamos apresentar alternativas de pagamento
parcelado até antes da data da viagem, contribuindo assim que a pessoa não tenha que recorrer, por exemplo, a um empréstimo a um banco e se endividando por causa disso, mas ainda assim o poder de compra de muitos não vai ao encontro nem mesmo dessas prestações. Então, tivemos aqui de fazer algumas adaptações, temos apostado sim no mercado nacional, temos criado produtos próprios, como excursões em autocarros ou excursões mesmo elaboradas para famílias dentro de Portugal, inclusive trazendo esse próprio mercado étnico, os migrantes que vivem cá em Portugal, para dentro dessas excursões, justamente para conhecerem bem o país onde elas vivem, não é? Então, apresentando o Algarve realmente é uma zona de Portugal que infelizmente ela foge um pouco do poder do próprio português. É uma zona muito bonita, né? Mas nós estamos a falar, sim, estamos a falar de custos hoje. É bonito, mas o Gerês é maravilhoso. Os Gerês, tal e qual. O Alentejo, come-se muito bem. É uma experiência gastronômica formidável. Conheço. A natureza é fabulosa. Sim, nós estamos a falar depois da Serra da Estrela, que mesmo no verão é fabulosa. Depois temos Aveiro e temos praias assim, por exemplo, gente, Peniche é tão próximo. As Berlengas? As Berlengas, mas eu estou a falar mesmo de Peniche, porque às vezes as pessoas só usam Peniche para poder atravessar para as Berlengas, claro, mas não conhecem Peniche, sabe? Então, assim, tem tanta coisa rica em Portugal que se pode fazer. E depois, as pessoas não querem investir em excursão, mas por que não comprar, então, adquirir uma experiência como essa, que já é uma excursão, com um guia que a acompanha, que conta a história do lugar e num preço super acessível e que ainda também pode ser parcelado. Que legal. E isso não significa deixar aquele sonho morrer, mas de repente deixá-lo armazenado no melhor momento, porque a nossa vida não pode ser só trabalho, casa, não é? Essa rotina e as coisas têm sido tão complicadas. Nós precisamos de lazer, nós precisamos oxigenar nossa cabeça para enfrentarmos o dia a dia, não é? Então, nós temos que nos dar esse mimo de uma forma consciente. Eu acho que uma excursão faz bem para toda a gente, mesmo que seja ali. É a saúde mental, né? O desestressar, né? Porque as pessoas hoje estão muito estressadas, né? As redes sociais, a correria do trabalho, a tecnologia, a falta de tempo, né? Há pessoas que nós falávamos há pouco a respeito dos aumentos de preços, estão trabalhando em 2, 3 lugares. Sim, e onde fica a qualidade de vida com isso, não é? A sair fora do país. Não vê os filhos crescerem, e aí vem o problema das doenças emocionais, né? As doenças da mente, ansiedade, nervosismo, estresse, raiva. Hoje a gente vê uma sociedade realmente doente por conta de não parar para analisar esses meios. Viajar não é mudar a roupa da alma, e às vezes, se nós nos propiciarmos essa experiência de ver uma realidade que é diferente da nossa, enxergar com outros olhos, nós nunca voltamos os mesmos para casa. Toda alteração de ambiente faz bem, né? Eu quero agradecer, Bruno. Muito obrigado pelo esclarecimento, pelo prestígio aqui de estar conosco, né? Nos dar essa oportunidade de conversar, ajudar quem está em casa. Agradecer também a Catarina, né? Agora acertei, Catarina. E espero tê-los aqui num próximo programa falando sobre o tema ou algo associado ao tema, tá bem? Com certeza. Você que está em casa, foi um prazer estar com todos. Você pode enviar, inclusive, a sua sugestão de tema, e-mail jornalismo, nós temos aí, jornalismo@unifetv.pt. Nossa produção vai avaliar e nós vamos trazer aqui para o debate público, tá bem? Agora você vai ficar com um programa especial, que é um programa direcionado a todas as pessoas que precisam conversar, desabafar. O Marcos Bueno, ele vem para um atendimento espiritual através do 21836-8008. Haja vista que nós estamos no canal Unifé, o canal da família. Você que está aí sofrendo na alma, sofrendo com um problema emocional, espiritual, com depressão, ninguém lhe entende, você se sente desprezado, desprezada, você tem agora um programa especial para conversar com alguém que pode te ajudar, tá bom? Forte abraço e boa noite a todos.